a todos, sejam muito bem-vindos. Eu tenho a honra de apresentar ao nosso palestrante, que vai fazer a abertura do congresso, professor, porque a gente não pode deixar de ser, né? Professor Dr. Rodrigo Afonseca Bressan. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestre em Psiquiatria e Psicologia... Desculpa. Mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica também pela Unifesp. Tem pós-doutorado no Institute of Psychiatry, King's College London, na University of London. É professor adjunto livre-docente da Unifesp. Docente e membro do LINC, que é o Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas. Professor honorário do Institute of Psychiatry, King's College London, Section of Neurochemical Imaging, Institute of Psychiatry, King's College London, UK, membro da Schizophrenia International Research Society, membro do Conselho Consultivo da ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, presidente da Y-Mind, Instituto de Prevenção e Tratamento de Transtornos Mentais, do Instituto Ame Sua Mente. Atualmente, ele é presidente do Instituto Ame Sua Mente, onde coordena o programa Cuca Legal em escolas. É autor de vários livros, entre outros, Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber. Recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, a mais alta comenda da Câmara do Deputado do Brasil, pelo trabalho de educação em saúde mental nas escolas e combate ao estigma. Ele é coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e coordenador do projeto Conexão Mentes do Futuro. Tem mais de 300 publicações científicas internacionais na área. Espetacular. É uma honra ter o senhor aqui. E o tema da palestra dele é Saúde Mental na Escola. Está tudo sob controle? Seja bem-vindo. Bom dia a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação, obrigado, Sofia, pelo convite carinhoso e cuidadoso por eu estar aqui com vocês. Eu tenho essa trajetória clínica, médica, de pesquisador, de neurocientista, mas agora a minha principal dedicação, continuo em pesquisa, eu sou professor da Unifesp e do King's College, mas ela está aqui no Instituto Ame Sua Mente. Então, acho que é mais importante para mim estar aqui do que para vocês me terem, na minha opinião. Foi isso que eu falei para a Sofia. Porque eu fui aprendendo a importância do que dá para ser feito aqui. Minha aguinha está aqui. Pronto. Eu tenho controle para passar o slide ou vou pedindo? Vou pedindo. Então, essas são as minhas afiliações com o Ame Sua Mente maior. E eu vou tentar explicar para vocês como é que eu cheguei nessa história, porque tem a ver com o trabalho que a gente faz atualmente. Próximo. Não tem o passador, né? Tá certo? Tá joia. Vamos juntos. Quando a gente fala de saúde mental e a gente vai nas escolas e vai tentar entender como é que as pessoas pensam sobre saúde mental, tem um vácuo enorme. Quando eu comecei essa história, eu vou mostrar para vocês alguns artigos que a gente fez, eu trabalhava com prevenção de transtornos mentais graves, a esquizofrenia e o transtorno bipolar. E aí eu bati na porta do Roldão, não sei se vocês conhecem, da Centro-Sul. Quando foi isso? Já faz mais de 10 anos, mais ou menos 10 anos. Eu bati lá na porta do Roldão, falei, quero fazer prevenção, o que vocês acham, tal. Legal, a Maria Isabel é muito animada com essas coisas. Vocês conhecem a diretora regional, né? Maria Isabel. E a Maria Isabel abriu a porta do Roldão, que é uma escola muito legal, e aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa qualitativa.
o que os professores pensam sobre saúde mental, o que os alunos pensam sobre saúde mental. Eu sou um grande pesquisador da área qualitativa, mas eu convidei um parceiro, né, que entende de metodologia e tal, faço bastante coisa, vamos ver, imagem, sei lá, dessas coisas de neurociência. E aí fui aprender. E, afinal de contas, né, você entra numa escola, eu sou professor, mas de universidade, fui aluno, mas não dei umas aulas em escola diferente de ser professor, né? É outro tipo de abordagem, outra dedicação, outro olhar, na minha opinião, muito mais interessante em vários aspectos. E aí a pergunta era, o que é saúde mental? Foram duas perguntas, na verdade. Da onde vocês formaram conhecimento sobre saúde mental e o que é saúde mental? A primeira, da onde veio o conhecimento sobre saúde mental na escola pública, naquele momento, há 10 anos atrás, era de canto nenhum que fazia parte da formação das pessoas. Nenhum. Da mídia, do não sei o quê, papapá, do jornal e tal. E o que acontece com mídia, jornal, nananã? Fala das coisas mais graves, porque é o que vende jornal. Não precisa de uma notícia grave para vender jornal. Ou uma coisa zen, tá tudo bem, a gente é legal, vamos todos, né, dar as mãos e tal. E foi isso que estava lá na pesquisa dos professores. Eles olhavam, não são só os professores, preciso falar, a sociedade pensa assim, mas os professores não são diferentes. De um jeito maniqueísta, com dois polos. O horror, o esquizofrênico que matou não sei quem, o psicopata que não sei o quê, só a coisa mais horrorosa, ou essa coisa meio zen e tal. Na verdade, saúde mental tem essas duas pontas, não tem a menor dúvida, mas está no meio. E eu percebi, quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, né? Porque quando você dá aula de uma matéria ali, esquizofrenia, farmacologia, você fica ali bem focado, nucleado. Mas aí eu comecei a estudar, por isso que eu me diverti muito nessa história. O que é mente? Essa primeira pergunta, o que é mente, ela não é fácil de responder. Mas eu comecei a perguntar para os alunos de medicina. Aí eu comecei a perguntar para os residentes e pós-graduandos. E para os meus colegas professores. Todo mundo toma um baile louco para responder o que é mente. Sou médico, fiz medicina. Os meus colegas cardiologistas, eles cuidam do coração, sistema vascular. O coração tem a ver com o sistema nervoso, então eles cuidam, é sistêmico e tal. E os caras falaram para mim que eu tinha abandonado a medicina. Pô, eu sou sério, um bom médico, estudioso e tal, como abandonei a medicina? Aí, quando falam que meu órgão-alvo é a mente, fica meio complicado, né? Onde está a mente? O que é mente? Difícil essa resposta. E eu faço, e todo mundo toma baile para falar o que é mente. Mente é cérebro? Mente é alma? Pô, talvez seja um negócio que fica meio aqui, né? Onde está esse negócio? E aí, como é que eu fico médico de um negócio que está meio aqui? É meio complexo. E para fazer uma história longa, curta, assim, só para a gente conversar, mente, no fundo, é um construto filosófico. Meio complicadinho, né? Porque eu sou médico de construto filosófico, não é a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, mente roda num hardware, que é o cérebro, mas ela tem a ver com as funções superiores do cérebro. Então, toda a questão de raciocínio, emocionalidade, até a religiosidade, valores, estão no campo mental. As pessoas têm muita dificuldade de dizer que ela é processada no campo cerebral. E aí, na história, né, dos filósofos, e tem um caso muito famoso, que é do Phineas Gage, que é um cara que lá em Boston sofreu uma perfuração com um vergalhão, que saiu por aqui, assim, ele entrou por aqui, saiu por ali, e pegou no meio dos córtex frontais. Então não pegou nada ligado à respiração, motor, nada. Então o cara saiu ileso. O crânio está lá na biblioteca da Harvard até hoje. Chama atenção porque é histórico, né? Mas o que aconteceu com esse cara? O cara não mudou. Estava lá, continuava a trabalhar, tinha força, mas ele foi mudando. Cara religioso, casado, guardava os valores. O que aconteceu? Virou um fanfarrão, jogador, mulherengo, fazendo pequenos crimes, virou um alcoolista e tal. Aí as pessoas falaram, pera um pouquinho. Então, alguma coisa de lesão no cérebro mudou o caráter desse indivíduo. Então, para a medicina, talvez seja uma coisa muito óbvia atualmente,
eles começaram a ligar função cerebral com coisas mais sofisticadas. A gente tem muito medo de fazer isso, né? Porque a gente tende a ser transcendental, mas a gente depende, não tem muito jeito. Então, roda aqui, né? Você pode chamar de hardware, e o software seria a cultura, a religiosidade, o teu ambiente familiar, é o que monta a forma como você funciona. O cérebro, eu trabalhei com povos indígenas, o cérebro de alguém que cresceu no ambiente de um povo indígena é completamente diferente do nosso. Você tirar uma fotografia é parecido, está lá. Mas eles olham para uma floresta tridimensionalmente. Eu olhava plano. Por quê? Porque eu só enxergava o que eu estava vendo ali, um barulho ou outro. Eles entendiam o que estava acontecendo. Eu vivi várias cenas desse tipo. E eu percebi na pele, porque é completamente diferente do que eu estava enxergando. E eu imagino que seja a mesma coisa para atravessar a Paulista aqui. Não é fácil para alguém de um povo indígena atravessar a Paulista, porque são variáveis completamente diferentes. Isso vale para a linguagem, isso vale para processamento de dor. Isso eu vivi lá como médico, né? Então, o processamento de dor é diferente, claramente diferente numa cultura diferente. Então, o que acontece quando a gente vai trabalhando com o construto mente? Ele vem para o cérebro. E aí, quando você fala, foi para o cérebro, reificou a mente. Eu não estou dizendo que mente é um construto, tá certo? Eu mantenho o conceito de construto, mas ele roda no cérebro. Reificou, concretizou, diminuiu, porque, né? Então é só esse cérebro aqui e tal. Só que o problema das pessoas que falam isso é que elas têm uma ignorância profunda sobre funcionamento cerebral. O coração é um órgão complexo, difícil, mas no fundo ele é um músculo com uma vascularização, uns fiozinhos lá que fazem ele bater. O cérebro não. É muito, muito, muito mais sofisticado. E tem uma beleza do cérebro, é que ele é plástico. Bom, vocês sabem muito melhor que eu, no neurodesenvolvimento, né, o quão importante, quantas janelas vocês têm de oportunidade para educar qualquer jovem, tá certo? Tem janelas mesmo. Quando uma criança recém-nascida tapam os olhos dela, ela fica cega, tendo um olho perfeito e um cérebro perfeito. Por quê? Porque não estimulou o córtex occipital com luz naquela faixa, tira o tampão, 2 anos depois não enxerga. Aquelas vias neuronais que precisavam ter amadurecido e só dá para amadurecer naquela faixa, não amadureceram. Leitura, escrita, vocês sabem muito melhor que eu. E quando a gente fala de pandemia, vocês sabem a encrenca. O que eu vou fazer hoje com vocês é dar um pouquinho de background para a gente conversar sobre o assunto, para falar sobre saúde mental. É a ideia de letramento. Se eu não tenho vocabulário, eu não consigo falar do assunto. Se eu enxergo saúde mental polarizada, como eu estou falando para vocês, eu não consigo trocar a ideia e entender o que está acontecendo na minha frente. Entender o que está acontecendo comigo. Entender com os alunos, comigo, com a minha família, com o meu colega, com o meu diretor, com a pessoa que está embaixo de mim. Então, este raciocínio de letramento, e vocês sabem muito melhor que eu quanto o letramento muda a vida das pessoas, tá certo? Ele, no meu olhar, ele muda a vida das pessoas também para trabalhar com uma coisa básica que é saúde mental. Aconteceu uma coisa interessante, a pandemia. A pandemia, ela ensinou as pessoas sobre saúde mental. Porque eu costumava falar que assim, eu era convidado para dar palestras e eu entrava pela porta dos fundos. É quando deu alguma coisa muito errada, tá certo? Fora as minhas questões científicas e tal, mas escola e tal, pô, deu errado. Sei lá, um acidente, um suicídio, vocês sabem bem dessa história. Aí convida um cara que faz isso da vida, na saúde mental, na escola, para falar disso. E é legal, porque aí fala, ó, a gente se importa. Mesma coisa nas empresas, não é muito diferente. Porque o olhar para a saúde mental, ele é pobre. Ele não aprofunda. E ele, muitas vezes, fica num nível de complexidade que você não consegue agir em cima dele. Então, por exemplo, teorias psicanalíticas. Elas são demais, interessantíssimas. Elas se aplicam ao indivíduo de um jeito muito legal, né? Mas elas trabalham com um nível de complexidade tão grande que está associado ao indivíduo que é muito difícil você trabalhar aberto. Como é que você pensa isso numa política escolar, numa intervenção em classe? E quando ela é pouco operacionalizada, fica muito difícil você trabalhar. Aí você não conversa.
e ela tem uma linguagem cifrada. Demais. Eu sou o último a criticar, porque eu me trato. Mas, quando você quer mudar a política e agir, você precisa ter uma linguagem que dê para falar. Porque se eu falo uma coisa, o outro vai dizer que não, a gente está discutindo uma coisa que é parecida, pelo menos, né? A gente sabe que diálogo não é uma coisa tão linear assim, mas um pouco de common ground, né, de estar no mesmo território, ajuda para a gente conversar. Então, eu vou, aqui na minha conversa com vocês, falar um pouquinho de saúde mental, mas para dar um conceito que é simples, mas não é simplista, sobre o que é funcionamento mental. E vou trazer a ideia da pandemia, que eu estava falando para vocês, que ensinou para a gente. Por quê? Porque saúde mental... Passa o próximo, por favor. Será que não tem nesse slide? Não, não tem. Volta um. Era para ter embaixo de saúde mental a palavra estresse. Saúde mental, se você pensar a pirâmide aqui, que não dá para ver direito, é para todos nós, 100%. Todo mundo tem que lidar com a sua saúde mental. E todo mundo tem que lidar com estresse. Estresse faz parte da saúde, porque estresse é definido por fome, vontade de aprender, desejo, quero crescer e tal. Então, sem estresse, a gente não se mexe. Então, o estresse leva a uma mudança, uma situação que você precisa, você tem que se defender, você tem que lidar e você tem que se mexer. Para ilustrar isso do ponto de vista emocional, a gente tem uma emoção, estou com medo, estou com raiva, eu quero, eu desejo, e o que eu faço? Eu preciso desenvolver uma estratégia para lidar com aquilo. Só que esse estresse, ele determina um nível de sofrimento. Ele é leve, pequeno, proporcional ao estímulo, e a duração é curta. Isso aqui é uma definição global. Quando eu venho para um problema de saúde mental próximo, problema não é uma doença, o problema é o que todos nós passamos. O próximo slide, por favor. Mais um. Problema de saúde mental é um estresse maior. Pô, não estou conseguindo ter uma prova lá na frente, estou num conflito ali com minha chefia, conflito familiar e tal. Aí o que determina? Determina uma mudança de funcionamento. Pô, fico com insônia, fico mais irritado, mais tenso, com um medo, um nível de ansiedade mais alto. E a gente fala que o sofrimento é moderado, o impacto é moderado, a duração é média, mas é autolimitada. Por quê? Porque ela está associada àquele estímulo, àquela dificuldade que você tem. Pode ser curta ou longa, né? Porque se você tem um conflito mais longo, você está ali com um problema, você fica insone por meses e tal. Mas a ideia do autolimitado ela é absolutamente chave. Então, o próximo. Então, o que acontece com a saúde mental é que a gente está sempre negociando estados. Sempre, sempre, sempre. O tempo inteiro. A gente maneja o nosso comportamento. Eu tenho um estresse para subir aqui no palco. Eu tenho que manejar o meu estresse para pensar e conseguir falar as coisas que eu quero falar para vocês. Agora, quando a gente fala de transtorno mental, isso também a gente fez pesquisa, o que é transtorno mental? Nas pesquisas é um bicho-papão, é um horror, a coisa mais feia do mundo. Ninguém consegue definir e tal. Transtorno mental é a tradução de mental disorder. Lá em psiquiatria as pessoas têm uma certa dificuldade de falar doença, mas são as doenças psiquiátricas. Quais são? Depressão, ansiedade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno bipolar. É o que os médicos fazem diagnóstico e chamam aquilo de transtorno, disorder ou doença. O que acontece com o transtorno mental? Como qualquer doença, todas as doenças, ela é condicionada por uma vulnerabilidade genética. Vulnerabilidade genética não é ter o pai e a mãe, né? A gente tem muitos genes, principalmente na psiquiatria, que condicionam aquilo. Então, a gente herda muitos genes de risco, uns herdam mais, outros menos. Né? Meu irmão tem, eu não tenho, outro tem muito, outro tem pouco. E uma questão ambiental. Isso não tem muita dúvida. Para doença cardíaca, para diabetes, para hipertensão. Então, se eu tenho um peso muito alto da genética, o ambiente tranquilo, mesmo assim ele não me protege para tal da doença, seja ela qual for. E aí o que acontece, para entender um pouquinho o que é um modelo de uma doença, é que os sintomas são repetitivos. E aí agora eu vou fazer uma parte. Para que serve o cérebro? Um dos jeitos de definir cérebro é para aprender e esquecer. A palavra não é realmente esquecer, mas é automatizar. É o que a gente faz com esses moleques. Aprende a escrever, depois você não fala pan com A. Você escreve palavras. Isso aí, o que aconteceu? Automatizou. A mesma coisa para matemática, a mesma coisa para
tudo o que a gente faz. Então, conceitos complexos como mente, a gente entende, operacionaliza e esquece essa conversa e vai usar o construto em si, dinheiro, contrato, é tudo assim. Então, o que acontece é, você treina, automatiza. Vale para dirigir, andar de bicicleta, qualquer coisa. Pensa que vocês estão reproduzindo aí uma canção. Canta 10 vezes uma música. Em geral, 10 vezes, se o refrão é pequeno, você decora o refrão. Se você cantar, sei lá, 100 vezes, para mim deve ser uma 100, 20 vezes, então você decora a música. Se você cantar 1000, 2000 vezes, a música toca sozinha na tua cabeça. O que acontece com os sintomas de qualquer transtorno mental é que eles ficam rodando na cabeça o tempo inteiro. Então, se eu estou muito inseguro, me achando uma porcaria, todo mundo que olha para mim me julga, na minha opinião, me dá um feedback positivo, eu acho que estão mentindo, eu olho para mim mesmo, me sinto gordo, feio, eu vejo o meu trabalho, eu vi que caiu de rendimento, estou numa angústia desgraçada. Aí tem um momento que eu até fico bem, relaxo com os meus amigos, depois eu volto para esse mesmo lugar. Esse mesmo lugar, se ele vai se perpetuando, ele vai sendo quase que decorado, aprendido pelo cérebro. E o que acontece é que, às vezes, ele se perpetua por muito tempo. Então, basicamente, quando a gente está falando de um transtorno mental, é alguém que se sente burro, e que faz uma besteira, e que tira uma nota ruim da prova, e não consegue voltar daquele estado. Pode voltar temporariamente, mas, do ponto de vista basal, ele começa a funcionar de um jeito diferente do que ele estava. Eu estou dando um exemplo de depressão, mas isso vale para ansiedade, vale para sintoma psicótico, transtorno obsessivo compulsivo. Basicamente, é um estado de mente em que você não consegue sair. Sai temporariamente. Aliás, isso é uma das coisas difíceis para reconhecer doença, o transtorno. Que é o seguinte, hoje de manhã eu estava bem, e agora eu estou nessa angústia desgraçada. É como a gente é humano, a gente não consegue olhar em média as coisas. Por isso que às vezes é bom alguém de fora falar, porra, você mudou, teu jeito mudou, você está mais irritado, você não está do mesmo jeito. Porque a gente vai meio se adaptando ao que a gente passa a ser. Isso é muito bom, porque a gente consegue lidar com estresse, com situações difíceis, e muito ruim, porque você não percebe aqui esse processo acontecendo. Então a gente diz que o sofrimento é grande, o impacto é grande e a duração é prolongada. A grande chave aqui é a incapacidade de superação. Tá certo? Todos nós vivemos um estresse e saímos. O que é a beleza da pandemia? Passa o próximo, por favor. Todo mundo acha um horror. Então, a gente está negociando estados de qualquer jeito. A pandemia é um modelo de estresse maravilhoso. Você vai ver definição de estresse, é isso aqui. Inesperado, impensável, é um estresse grave, né? Porque só o Bill Gates que tinha visto lá que podia ter uma infecção viral desse tamanho. Ameaça premente, doença, morte, falta de recurso. É a base da tua vida ali. Não só com você, com os seus familiares, com a sociedade. Onde vai parar essa história? A gente já esqueceu, né? Não é interessante quando eu estou sugerindo isso para vocês? A gente meio que esquece. A gente normaliza o que a gente viveu lá atrás. É até difícil de voltar para aquela... Atenção, quando eu dava essa palestra 1 ano atrás, 1 ano e meio, todo mundo lembrava, estava vívido a coisa. E a outra coisa é que tirou da nossa zona de conforto. A estratégia que a gente fazia para lidar com o estresse, mudar hábito e tal, já era meio uma piada. Eu ia lá, encontrava meus amigos, eu fazia não sei o quê, saía mais cedo do trabalho, eu fazia, cortaram o barato de todo mundo, ó, vai ficar trancado em casa. Então o que aconteceu? Todos nós tivemos que lidar com um estresse muito grande. E a gente fez esse exercício de manutenção da saúde mental intensamente. O tempo inteiro. Aí vieram as pesquisas, né? Pesquisa de internet. Ansiedade, depressão, não sei o quê, vamos ver como é que as pessoas estão. Ansiedade lá em cima, depressão lá em cima, isso é um horror. Como um horror? Por que as pessoas não estariam com níveis de ansiedade muito alto? Ou, dependendo do perfil da pessoa, mais retraído, mais pessimista. Para que serve essa vida? E tal. Todo mundo foi para estados assim, cada um ao seu modo, tá certo? Tem um que ficou irritado e xingou o filho, bateu na mulher, sei lá, cada um tem uma forma de lidar. Mas a população reagiu dessa forma. Isto é diferente de transtorno mental. Isto está no problema de saúde mental.
E aí a pergunta é, a população adoeceu mais? Eu vou guardar a resposta dessa pergunta para o final da nossa conversa. Próximo. Vai. Tá. Então, o raciocínio da pandemia era esse, né? Você tem a primeira onda, a pandemia, a segunda onda, as sequelas da pandemia, a terceira onda, o atraso, né, no tratamento das doenças, até para vocês saberem. Quem opera câncer atualmente já vê cânceres muito mais graves, demora o reconhecimento. Em saúde mental, de transtornos mais graves, a gente vê casos muito difíceis porque não foram tratados direito. Então, realmente teve esse impacto na saúde global, né? Ninguém buscava ajuda e tal. Mas a quarta onda está ligada aí a questões de saúde mental. E a pergunta é, além do sofrimento, a gente ficou mais doente? Próximo. Tem duas dicas para responder essa história se ficou mais doente ou não. A primeira dica é que se vendeu muito mais antidepressivo. E psicotrópico em geral. A segunda dica é que os consultórios ficaram absolutamente abarrotados. Então, talvez a gente tenha adoecido. Tem algumas questões de saúde mental que eu acho que são importantes, que é o seguinte, 1% da população mundial fica incapacitado por questões de saúde mental. Esse é um número muito grande para a incapacitação. Né? Tem poucas doenças que dão esse nível de incapacitação. A questão de saúde mental é que tem uma mortalidade, né? Dois tipos de mortalidade, o suicídio propriamente dito e os transtornos mentais mais graves estão associados a uma longevidade menor. A expectativa de vida cai, dependendo do transtorno, mais quase que 10 anos em média. Próximo. Essas aqui são 3 informações chaves que precisa ter em mente. Eles são muito prevalentes, os transtornos mentais. Uma pessoa em 4 ou 1 em 5 vão ter um transtorno mental. 20, 25% da população mundial. Pensa em conjunto de doenças que afeta tanta gente. Só que tem uma outra informação aí meio chave. Não é todo mundo. 75% da população mundial não vai ter um transtorno mental. Então, esse papo de estar todo mundo com um transtorno, todo mundo louco a gente discute. Mas com transtorno não é verdadeiro. E banaliza a questão. Porque se está todo mundo assim, não tem nada para fazer. Essa banalização é um risco tremendo. Porque ela paralisa a gente. A gente não tem como agir frente a isso. Aí tem um outro dado, que tem a ver com aquela história da incapacitação. 1 em 20 pessoas vão ficar incapacitados. 5%. Pensa do ponto de vista individual. Cara, estou achando que eu estou deprimido. Dá medo de ir ao médico. Porque 5% vai ficar incapacitado. Não dá tanto medo. Vamos lá que a gente não fica, tá certo? 95% não vai ficar. O que você faz, então? Diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Lembra? Se a doença fica perpetuando na tua cabeça, a chance de melhora, não é que a chance, mas assim, o padrão de resposta terapêutica é muito pior. Transtorno mental, quanto mais cedo, não precisa de remédio. Depende da gravidade, obviamente, mas quanto mais cedo você age nas coisas, você não precisa de médico. O seu trabalho com isso aqui agora é exatamente para não precisar de médico, porque as pessoas precisam lidar e se capacitar para lidar com a própria saúde mental. Mas, do ponto de vista, né, populacional, é muito alto. E eu não preciso dizer nada, professores. Esses dados vocês conhecem, tá certo? É extremamente elevado o número de afastamento por transtorno mental no Brasil entre professores é especial. Você sabe que no começo, eu vou ser sincero com vocês, eu achava que era uma fábrica de laudos. Talvez tenha algumas brechas, mas os números são muito expressivos. Não dá para fabricar tanto laudo. As coisas acontecem de fato e elas são concretas. O que acontece é que a gente é muito preconceituoso. Agora, o outro dado que é mais chave ainda para esse ambiente que a gente está aqui é que 75% dos transtornos mentais do adulto, não estou falando de déficit de atenção, estou falando de depressão, ansiedade, toque, bipolar, esquizofrenia, começam antes dos 24 anos. Mas o mais alarmante, sei lá se a palavra é alarmante, eu não devia falar assim, porque eu odeio ficar fazendo show. Mas o que chama mais atenção é que 50% dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos. Eu vou ser sincero com vocês, quando eu li esse negócio, eu não acreditava. Só que você vai vendo mais pesquisa, e é isso aí mesmo. Então, se transtorno mental começa tão cedo, onde a gente tem que estar para lidar com isso?
Eu preciso fazer uma resposta muito complexa para vocês, tá certo? Próximo. Eu preciso de ajuda com o tempo, porque eu sou craque de falar pra caramba e não... Tá, eu preciso terminar às 10, é isso? Que é até às 10h30 tem meia hora de conversa, tá correto? Tá joia. Então, quando faltar 15 para as 10, você me dá um toque. Muito obrigado. Próximo, por favor. Tá, esse eu falei para vocês. Próximo. Tá. Aí, quais são outros itens muito importantes em relação a transtornos mentais? As bolinhas da esquerda têm alta complexidade. Eu já falei disso para vocês. O cérebro é muito complexo. E tem uma outra coisa chave. Nós, sapiens, fomos codificados para sermos ativos, comer pouco e termos sociedades complexas, tribais. O macaco tem, símios, né? Primatas não superiores, têm um córtex pré-frontal muito maior que os outros mamíferos. E está muito associado à sociabilidade. É muito complexo a sociabilidade, né? Numa tribo. A nossa, mais complexa em tribo. Só que o que aconteceu com a vida atual nossa? A gente tem muita oferta de alimento, a gente tende a ser mais sedentário, então são duas áreas chaves para trabalhar do ponto de vista de saúde mental também, mas a outra é que as sociedades são muito complexas. E se elas já eram muito complexas há 50 anos atrás, agora ficou exponencial. Estamos falando de hiperconectividade, internet, as coisas acontecem online, ao vivo, vai e volta, novos códigos. Nós somos completamente velhos para entender esse negócio. A gente não é native speaker, não dessa linguagem, mas tem que aprender. O mundo vai se transformando muito rápido. Então, o desafio da complexidade ele ficou ainda maior. Vocês acham que o cérebro dos nossos filhos vai ser igual aos nossos? É impossível. Mas o meu não é igual ao do meu pai também, que não assistiu televisão. E não é igual ao pai dele, que tinha acesso a coisas muito mais limitadas, não saía da cidade, a vida dele se limitava àquela vila e àquela situação. E também não é igual ao avô que imigrou da Itália para cá. As coisas são vividas e montadas de acordo com a nossa sociedade, para o bem e para o mal. Então não adianta demonizar esse tipo de coisa. A gente tem que enfrentar essas coisas. Lógico, ver o que é possível manejar. Agora falar assim, não, meu filho não vai ter internet até os 25 anos. Ah, tá bom, vai viver em outro lugar, tá certo? Mas segurar um pouquinho o celular, puta, faz diferença. É bem importante. E aí, qual é outra questão chave em saúde mental? Preconceito, estigma. Ninguém fala que tem preconceito sobre questões de saúde mental. Todo mundo é legal. Ninguém tem preconceito de nada, na verdade. Nós somos todos altamente preconceituosos com todas as questões. Porque é um pouco do funcionamento humano você discriminar o diferente e trilhar e ir em frente. Só que a gente tem que aprender as coisas para ser menos preconceituoso. Então, para mim, um grande desafio, ou a questão de raça, era alguma coisa que eu fui treinando e aprendendo, e todo dia eu aprendo sobre essas coisas. Sexualidade, gênero, eu toda vez sou desafiado a aprender mais. E saúde mental é a mesma coisa. Se eu não entendo, eu discrimino. É maluco, sei lá, é meio estranho. O cara é um violento, ou preguiçoso, criminoso, psicopata. Quando se usa psicopata nesse contexto, está falando de alguém malvado. Então, o que acontece? Se eu não entendo, eu discrimino. A ideia é que preconceito é medido na Inglaterra, em vários lugares do mundo, mas preconceito, alguns anos atrás, na Inglaterra, atrasava 15 anos a busca de ajuda. 15 anos. Lembra a história que fica repetindo e cronifica? 15 anos. Na Inglaterra, você imagina aqui os dados. E a outra coisa é que você não tem estratégias de prevenção claras, bem montadas. Você não tem uma linguagem comum, você não consegue montar estratégias. E aí tem um dado, uma das coisas que ela falou ali que eu faço, é um estudo muito bonito, uma coorte de jovens, 2.500 jovens que a gente acompanha há 10, 12 anos, para ver quais são os fatores que levam a adoecimento para transtorno mental e proteção, que você não tem ou melhora dos quadros que você tem na infância. Lembra? Começa cedo, a gente quer ver a coisa acontecendo. Então, a gente vê do ponto de vista social, parenting, né, o jeito como os pais lidam, escolaridade, genética, ressonância funcional, marcador inflamatório, é um negócio bonito pra caramba, assim. Tá, um monte de paper chique, Nature, não sei o quê, não sei o quê.
Mas um dado muito bonito que a gente também tem é o uso de serviço e preconceito. E a gente viu que 80% dos jovens são escolas públicas de São Paulo, não de áreas muito carentes, e de Porto Alegre. 80% não se trata. Qual a principal causa? São artigos científicos bem bonitos aí publicados. Qual a principal causa? Falta de médico, falta de psicólogo. Não é? Principal causa é preconceito dos pais. Medido, isso aqui é medido. A London School of Economics entrou com uma grande para fazer essa pesquisa, a Sara, pesquisadora dessa área, né, de barreiras para o atendimento, né, porque saúde pública ela tem que ser pensada globalmente. Né? Que adianta você botar lá o serviço e ninguém vai? Então, isso, para cuidar das pessoas, tem que diminuir o preconceito. Preconceito paterno, 80%. E essas pessoas ganharam o diagnóstico, porque a gente deu. O que acontece na real aqui também nem ganha o diagnóstico, né? Mas dá trabalho, e aí vira vagabundo. E vamos em frente. E aí vocês sabem que tem um custo enorme, né? Tem um custo emocional, acho que, né, quando a gente fala de transtorno mental, 25% das pessoas têm, ou eu tenho, ou alguém do lado. Se alguém do lado não tem, é porque você não está vendo. Ou você mesmo, você não está vendo, tá certo? E é isso mesmo. Eu vou falar de sala de aula agora, vocês vão ver. A gente não enxerga essas coisas. E não enxerga porque não tem discriminação mesmo para ver. Então, e a outra coisa é financeiro, né? Porque incapacita, além de morte precoce, incapacita a longo prazo. Próximo. Então, essa aqui é a frasezinha, né? Que o conhecimento reduz o estigma e preconceito. Próximo. Está lá no nosso livrinho, na página do fundo. Saúde Mental na Escola. É um livrinho bem legal, vale a pena. Atrás eu pus essa frase. Isso aqui são os documentos que eu aprendi, fui ler, né? Vocês manjam pra caramba, mas eu fui ler. Qual desses documentos não fala sobre saúde mental? NDA. Todos falam. Próximo. Só que ninguém sabe do que está falando. É mentira que ninguém sabe do que está falando, mas ninguém conhece melhor para operacionalizar. Eu também não preciso deixar de ser tão arrogante. O que é importante? E esse dado aqui é um dado mundial, feito no Brasil, replicado no Brasil, com instrumentos científicos de ponta e no mundo inteiro. É mais ou menos 10 a 15% dos jovens têm um transtorno mental agora. O que significa isso para um professor? Se ele olhar para a classe dele, deve ter 1 ou 2 moleques com depressão, 1 ou 2 com transtorno de ansiedade, 1 ou 2 com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quantos vão estar psicose, autismo e inclusão? É raro pra caramba. Só que aparece, né? E a gente tem que ter políticas afirmativas, de ajuda e tal. Mas do ponto de vista de entender o problema, aqui em cima está o grande problema. A grande questão, tá? O peso dessa história. O quanto a gente enxerga isso aqui está lá. Quem é você, Rodrigo, para dizer que está lá? São os números, tá certo? E não é na minha sala não tem. É igual na minha família não tem ninguém com problema. Antigamente a gente falava isso. Não, isso é da família daqueles caras lá. Aqui na minha não tem. A minha tem, eu vou falar. Próximo. Bastante. O que acontece se você tem um transtorno mental? Isso aqui é bem demonstrado, pesquisas mundiais bem feitas. É meio óbvio, tá certo? Mas não custa falar. Você tem pior rendimento, nota baixa, atraso na leitura, déficit de aprendizado, repetência, evasão escolar e menor sucesso do que os seus pares, que têm uma saúde mental melhor. O que são outros desfechos? Maior uso de drogas, abuso e dependência, maior taxa de violência. Quando a gente montou os programas de formação aqui, a gente usou um modelo canadense. O parceiro canadense, o Stan Kutcher, veio para cá, ele falava isso é informal, né? Eu não vi o dado, mas ele falava delinquência juvenil e cadeia, 90% das pessoas que estavam ali na cadeia tinham transtorno mental. Porque a questão social lá é muito mitigada, né? Ninguém passa fome lá. E todo mundo tem acesso e tal. Então, a questão social não é o principal determinante de questões de criminalidade. Violência não precisa falar nada, tá certo? Para ser violento precisa ter transtorno mental? Não, não é verdade. Mas pessoas não cuidadas que têm esses problemas tendem a desviar. E a máxima de escola é o seguinte, né? Você vai um pouquinho para o lado, você abre um ângulozinho aqui, no ano seguinte ele continua só um pouquinho. Em 4, 5 já era.
Evasão escolar, né, é uma máxima, tá certo? Se a gente quiser diminuir a evasão escolar, a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas uma delas é cuidar disso aqui. Próximo. A gente mapeou a rede de sentido. Vamos lá. Essa coisa é a dicotomia que eu mostrei para vocês. Pode ir próximo. São os papers que a gente publicou sobre essa história, o que acontecia, as percepções. Próximo. Eu venho da academia, né? Então, para mim, não adianta eu ficar rotando aqui para vocês o que eu acho, porque para mim tem pouco sentido. Então, ou eu testo o que eu estou falando e vejo se é certo, porque eu aprendo fazendo isso, né? Eu venho de um lugar em que o grande professor não tem razão. Só se ele mostrar que tem. Próximo. E aí eu aprendi uma coisa muito legal lá no Roldão. Eu aprendi que, independente da habilidade de ensinar a matéria do professor é o cara que mais manja de criança. Porque médico, acho que manja, pediatra, pai, eu sou pai, tem 2 moleques. Ah, mas tem os amigos dele, meus moleques são assim, são assados. O professor manja, cada aula para um moleque de 7 anos, ele sabe o que é um moleque de 7 anos e ninguém sabe tão bem. Então tem um olhar muito privilegiado, por vários motivos, porque ele manja, porque ele tem uma capacidade de comparar com os pares e ele vê longitudinalmente, ao longo do tempo. Tem outros elementos interessantes, ele pode ver o comportamento social, tem um teste na matéria, tanto faz se é educação física, matemática, teatro, sei lá, qualquer uma, tem um teste e ele tem a possibilidade de conversar com pares. Então ele enxerga e você pode ter outros olhares. Não tem uma situação desse tipo em nenhum lugar da sociedade. Fora que os moleques estão na escola, né? Não precisa nem dizer isso. Então, se dá para agir, é ali. Próximo. E aí começaram os meus desafios. Será que dá para falar disso? Né? Aí eram as questões que eu comecei a tomar porrada, porque eu me empolguei com essa história, né? Bem, como chama, ingênuo, mas eu falei, vamos embora, vamos tentar. Os temas são muito complexos, os educadores estão preparados para aprender, formação vai sobrecarregar os professores. Todo mundo fala assim, puta saco, mais uma coisa de formação. Os educadores devem fazer diagnóstico, o educador deve tratar os transtornos mentais. É possível prevenir os transtornos mentais? Eu fui atrás de responder essas perguntas. E esse é o meu primeiro estudo. Próximo. Deixa eu ver se aqui está animado. Não. Eu descobri... Volta um só para ler. São muito complexos? Não, volta. Vai para frente, desculpa. 1, 2. Não, a gente tem que democratizar o conhecimento. E sair lá da torre. Mas eu vou falar a real, não é muito fácil sair da torre. Porque quando você conhece linguagem cifrada, você acha que sabe tudo, mas você não consegue comunicar. E você não comunica o que é útil para as pessoas. Então, eu vou falar a real, eu trabalhei pra caramba para aprender a comunicar e ainda acho que tem um monte de desafio para que essas coisas sejam úteis. Mas a gente tem que democratizar o conhecimento. Por quê? Porque não adianta ser especialista lá na casinha, não sei onde. Os educadores estão preparados para aprender? Próximo. Sim, é tão simples quanto isso. Sim, próximo. Formação vai sobrecarregar? Não, ela empodera. Os educadores devem fazer diagnóstico? Próximo. Não. Que negócio de diagnóstico é coisa de médico, psicólogo. Não tem nada a ver com a função de educador fazer diagnóstico. Só que a outra coisa que eu tomei na largada foi o seguinte: você veio aqui para medicalizar a educação. Puta, é foda. Eu falei, o que eu quero é prevenir, medicalizar, entendeu? Não é a minha. Tá bom, vai ver, eu estou medicalizando. Você vai vender remédio para todo mundo, tá? Todo mundo toma essa e vocês conhecem, os pares de vocês têm esse olhar. Aí eu fui lá fazer pesquisa, perguntei para os professores, quem são os caras com déficit de atenção e hiperatividade na sua sala? Déficit de atenção e hiperatividade, essas hiperativas que enchem o saco. Não para quieto, não sei o quê. Não é muito difícil de identificar. Aí, em média, os caras me traziam 4 caras. Eu fui olhar esses 4 caras. 2 deles tinham déficit de atenção e hiperatividade. Aí, um, em média, né, tinha um problema familiar e o outro tinha um problema de aprendizado. Aí eu perguntei para o professor, e aí, o que você fez com esses 4? Qual a resposta? Nada. Obrigado. Nada, absolutamente nada. Aí eu olhei para o professor, eu falo isso em palestra, não olhei para ninguém, só para a Maria Isabel eu falei, quem está medicalizando aqui, ô cara pálida? Vocês estão falando que esses caras têm déficit de atenção e não fazem... Obrigado. Deu para entender, né? Vocês leram meus pensamentos? Não fazem nada.
Mas por que não faz nada? Porque não enxerga, não sabe o que fazer. Só que tinham duas coisas, as 4 são obrigações do professor de lidar, na minha leitura. Lidar, eu vou continuar isso aqui agora. Mas questões de aprendizado, eu não ajudo ninguém. Questões familiares, talvez ajude um pouco, mas é difícil pra caramba. Mas a gente tem que endereçar, não adianta a gente também achar que ir para um lado ou para o outro. Você tem como. Se você for onipotente para questões familiares, você vai dançar. Porque com a mãe assim não tem jeito. Vou mudar o pai que eu colhi. Não, você não vai, mas você tem formas de lidar com a questão. Né? Você não precisa ficar paralisado. Você precisa aprender com a frustração de ver um moleque ali sendo criado por alguém que pode determinar coisas graves. É duro pra caramba, né? Na posição que a gente tem aqui. A pandemia também, né? Você vê esses moleques sofrendo, é difícil pra caramba. Mas aí o ponto que vem em seguida diagnostica? Não diagnostica. Identifica. Identifica e faz alguma coisa. Vai encaminhar, vai perguntar para o outro, vai falar com o orientador vai falar com a família. Você tem que ir. Descobrimos que esse cara tem uma questão de aprendizado. Vamos usar outra estratégia. Então, diagnosticar de jeito nenhum. Identificar e lidar, sim. É possível prevenir os transtornos mentais? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas o que a gente pode, e é meio claro, é auto-evidente, que se você pega as coisas muito cedo, você não precisa de médico, de coisas desse tipo. E os transtornos agravam, né? Próximo, por favor. E aí a gente fez o livro, Saúde Mental na Escola, do Gustavo, que era meu aluno de doutorado, e eu. O que eu fiz? Nada, organizei, tive ideia, botei um monte de gente fera para escrever. E o que a gente fez depois? Reescreveu tudo. Só os caras fera da academia, os amigos nossos e tal. Só que você tem que reescrever para ver se dá para entender. E, aliás, eu gosto de falar isso para vocês porque todas as sugestões que vocês puderem dar nesse livro, para mim, ajuda. Porque a gente tem que fazer uma edição nova disso aqui e tem que trazer elementos de comunicação, tá certo? Não adianta ficar lá encastelado. Esse aqui é um outro livro legal que eu fiz com o Lino. Tive a honra de aprender. O Lino é um apoiador aí. A gente fez um diálogo sobre neurociências. Próximo. Ligados ao aprendizado. Próximo, eu já puxei o saco dos professores. Que vocês têm um olhar privilegiado. Então, como começou lá? De 2008 a 2017, eu estava lá na universidade, montei um grupo, eu sou bem empolgado, aí um monte de gente curte também, a gente fez. Só que aí tem verba, não tem verba. As minhas verbas para neurociência e tal, tem grana. A FAPESP é um puta negócio sério, bom pra caramba, e a gente faz um monte de coisa bonita. Mas, nessa área, é difícil. Aí um secretário falou, vamos fazer 700 professores mediadores, foi lindo. Follow-up disso, vocês viram? A continuidade disso, vocês viram? Meu nível de frustração ia lá em cima. Aí, o que a gente fez? A gente foi transformando e fazendo uma fundação, uma ONG, um instituto sem fins lucrativos, que chama somente, com captação séria. Eu não posso falar que agora é sério. Todo mundo me fala, como assim? Não era sério antes? Não era sério. Mas aí ficou profissionalizado, é a palavra que se usa para isso, né? Então tem um baita time, toda a minha equipe que era de pós-doutorandos, doutorandos, um monte de gente fera começa a trabalhar, a ganhar dinheiro, os multiplicadores, e aí conseguimos algumas grandes legais e a coisa está andando. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Alguém tem que me falar para parar. Próximo. Levantou? Eu achei que era uma pergunta. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Ótimo, 13 minutos. Esses são os papers, próximo. Aí vem o trabalho do Instituto, que é promover uma mudança na cultura sobre saúde mental. Quando a gente foi montar o Instituto, a gente fez uma estratégia de branding, que branding é um negócio mais sofisticado do que só fazer a marca ali. É entender o que você quer fazer mesmo. E é interessante porque você faz mil dinâmicas, não sei o quê, e aí você quer entender ali o que você está fazendo. E aí, o que foi legal foi essa ideia de raciocínio de cultura, que é isso que eu tento fazer aqui com vocês, mas a outra é em que as pessoas assumam o seu desenvolvimento emocional desde cedo. O desde cedo eu já expliquei, né? Tem que começar cedo. Mas que as pessoas assumam é absolutamente fundamental. Essa é uma postura que eu tenho com os meus pacientes, por mais graves que eles sejam, é problema deles a doença, por mais grave que seja. E eles têm que ter uma atitude de lidar com aquilo da melhor forma possível. Mas essa é uma questão de todos nós. Então não adianta falar que é do outro tal. Não tem psicólogo, psiquiatra para cuidar dessas coisas. O problema de saúde mental é nosso. Então a gente tem que estar empoderado. Não tem psicólogo na escola que resolve tudo. O
professores têm que estar capacitados para lidar com isso. Lógico, pode usar o psicólogo, é ótimo que tenha psicólogo. Ou ter uma consultoria psiquiátrica, eventualmente, tá? Dá para ter um monte de coisa. Mas se você pensar, não existe isso. Então, a ideia de assumir, se responsabilizar, é absolutamente chave. E eu acho que foi feliz no Instituto. Próximo. O Instituto tem 2 pilares. Um pilar de educação, que a gente trouxe lá, o que era o Cuca Legal, que se transformou Ame Sua Mente na escola, e um de advocacy. Eu vou falar da advocacy primeiro e eu volto para cá. Então, o que a gente faz no advocacy? A gente faz comunicação, né, para campanhas, tem umas coisas lindas, acho que eu não vou mostrar para vocês, tem um bonitinho do suicídio que a gente tem, de comunicação de alta qualidade científica e simplicidade e aceitabilidade, né? Pode ser bonitinho, mas é profundo, tá certo? E tenta diminuir preconceito com essas estratégias. A gente tenta influenciar a política. No meu olhar, isso aconteceu no Canadá, tem que estar no currículo, saúde mental. Tinha uma época que eu estava de bode no colégio dos meus filhos, eu falava, girino de novo? Eu não aguento mais esse girino. Não vai falar de saúde mental? E eu gosto de biologia, eu gosto do girino. Mas nessa hora, esses moleques não tratam dessas questões. E cada vez mais tratam. Vale a pena a gente conversar sobre isso. E aí, em educação, a gente tem 2 estratégias muito legais. Um é o Ame Sua Mente na escola. Está ali. O que é o Ame Sua Mente na escola? É o Cuca Legal, versão 5.0. É um negócio super bem estruturado, com conhecimento, com 1000 estratégias diferentes de formação, podcast, vídeo, aula, conteúdo, que a gente foi desenvolvendo porque a gente conseguiu recursos para fazer isso de uma forma muito bem feita e a turma lá é boa e é vocacionada e tal. Então, essa formação ficou muito legal. Agora, a gente tinha ela presencial, a gente fez híbrida, e agora a gente está testando ela EAD. Lembra, eu testo. Eu não falo só, eu testo. Eu não acho que o que eu estou falando aqui é lindo e você vai aprender. Eu meço se mudou, ganhou conhecimento, se diminuiu o estigma, se mudou o comportamento, e qual é o grande desfecho que eu tenho, eu acho melhor e mais robusto, eu me sinto mais confortável para lidar com essas coisas. Para mim, esse é o desfecho. E ele sistematicamente isso acontece. Lógico que você não tem 100%, mas é muito legal como funciona nesse sentido. E aí a gente teve uma outra estratégia que eu acho muito interessante. Então, quando eu estou formando professores. Quando eu falo de um selo de saúde mental, é um selo Ame Sua Mente na escola, é assim? Escola que ama sua mente, eu sabia que estava errado. É um selo, você pode aderir. Então, o que a gente fez? Uma campanha, divulgou o selo, e a gente pediu para as escolas falarem das suas boas práticas de saúde mental, está compilando e vai entregar para os próprios falarem disso. E é muito legal, porque não sou só eu que posso criar as coisas. A gente dá dicas sobre aulas que podem ser dadas para os alunos sobre questões de saúde mental. Então, tem várias coisas. Mas todo mundo inventa alguma coisa muito legal e a gente pode utilizar. Então, o saber não está aqui só desse lado, está aberto aí. Então, a gente compartilha boas práticas. Cada vez mais, a ideia do selo também é dos dirigentes se comprometerem com a questão de saúde mental. Se eu vou botar na minha escola um selo, eu tenho que me responsabilizar por essa conversa. Alguém está falando que isso é sério. Ninguém faz. É verdade. Ele não falou ninguém faz, não sei se cara de que ninguém faz. Aí qual é a história? Tem um guideline, tem um guia. Olha, precisa formar todo mundo. Se você tem um evento como autolesão, que era automutilação no passado, você tem que saber o que você faz. Todo mundo tem que estar informado, os alunos têm que saber o que é isso. Você tem um risco de suicídio, uma tentativa de suicídio ou um suicídio, isso acontece. Rodrigo, você vai prevenir tudo isso? Eu espero que a gente previna muita coisa, mas vai continuar acontecendo. Então, a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber que tem um extintor aqui que é para não pegar fogo. Mas pega fogo. Então, você tem que saber usar o extintor. Você tem que saber para onde você sai. Olha lá, aperte e empurre. Tem uma plaquinha ali para você ir embora. Todo mundo está instrumentalizado para lidar com problemas graves. É a mesma coisa que todas as escolas têm que fazer. Elas têm que ter accountability. Elas têm que responder para os pais sobre questões de saúde mental. Então, o raciocínio do selo, no meu modo de ver, ele é muito importante. A gente, ano que vem, expande para a escola privada, porque como a gente teve verbas do Instituto Humani, que é um endowment de saúde, e um trust em inglês chama ABCD,
era tudo focado no público, mas a gente não acha que tem que se limitar ao público, né? A gente tem que abrir. Então, as escolas que têm um olhar sério para questões de saúde mental podem aplicar para esse selo e seguir guidelines. Isso ajuda muito, porque alguns professores que foram formados por nós foram lá discutir com o orientador, com sei lá quem, um dirigente, e o cara falou, não enche o saco, né? Que história é essa? Deixa de pirar, esse moleque é chato mesmo. E aí você, tudo que o cara veio lá empolgado, entendendo o negócio e tal, vai embora. E você não tem o que a gente quer, que é uma mudança cultural sobre questões de saúde mental. Mas aí, deixa eu ver se está no próximo. Não sei se está no próximo, mas eu vou pular, está num slide aqui, mas eu vou pular porque está no contexto. Aqui, não, pode voltar, por favor. Pode voltar, volta no slide. Obrigado. Aí, tem uma outra estratégia. Tá, você ensina, você forma, você muda a cultura da escola, mas ninguém lembra as coisas, né? Para mim, a chave, se já identificar e lidar com a questão, já está ótimo, né? Saber que tem que usar, tem um letramento suficiente para discriminar aquela coisa ali e tal, e ganhar habilidade para manejar é absolutamente chave. Mas tem uma outra coisa que é para situações delicadas a gente tem que aprender e desenvolver. E agora a gente tem tecnologia para isso. E o objetivo do Instituto não é formar 100 escolas, 1000 escolas. É realmente fazer uma transformação maior, né? 1000 escolas eu quero, 100 também, mas estamos fazendo, até mostro os números para vocês. Mas aqui é fazer uma transformação maior. Então, o que a gente desenvolveu? A gente ganhou uma emenda parlamentar de uma vereadora que chama Cris Monteiro. Você vê aqui, emenda parlamentar não é só para comprar trator velho a preço de novo. Serve para coisas sérias. Pelo menos eu acho que é sério o Bússola. Quem é o Bússola? O Bússola é um chatbot, que a gente fez uma consultoria digital que falou, esse acho que é o melhor caminho, chatbot, em WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp atualmente, que você pode ir resolvendo problemas ligados à autolesão, que é a primeira trilha, tem um pouquinho de suicídio, mas o que é isso? Tem um moleque ali que está cortado, o que eu faço? A amiga falou que a amiga veio para o professor e falou, ela está se cortando. E aí? O que eu faço? Se cortou na sala, e aí? E aconteceu isso, aquilo, se tratou, mas não voltou, tal. Então, esse chatbot te permite fazer e ir respondendo, perguntando e tendo respostas e fazendo uma formação ao mesmo tempo, né? Quero ler sobre isso. Vai para o psiquiatra, não vai. Está deprimido ou não está, tem risco de suicídio ou não. Então, você vai fazendo uma trajetória e aquilo fica útil para você. Qual que é a meta? Ter mais verba e fazer mais trilhas, né? Porque se você tem um auxiliar na mão, todo mundo, né? Shit happens, né? A gente tem ali questões. E não precisa ser o mais grave, né? A menina é muito quieta, caiu o rendimento, teve lá um evento lá com o namorado, mas já faz 6 meses que ela mudou e tal. O que eu faço com isso aí? E esse tipo de chatbot, no futuro, quando a gente implementar a trilha de depressão, vai ajudar. Só que tem um outro componente nesse chatbot que é muito legal, que é o seguinte, a gente vai começar a falar de saúde mental de professor. Por quê? Foi o que eu aprendi ensinando sobre o do aluno. Como é que a gente aprende? A gente aprende por empatia. São os componentes chaves do aprendizagem. Vocês sabem muito melhor que eu, mas estou aqui falando, né, tomando risco. Mas tem um componente empático muito grande. Então, quando você fala de depressão, todo mundo examina as suas questões depressivas. E olha para o lado, olha para você mesmo. Então, esse componente, eu falei, né? 25% da população, então todo mundo tem uma questão. E aí, quando você aprende, umas pessoas mais, menos e tal, você olha para as suas questões. 80% dos jovens não estão diagnosticados. Vocês acham que é muito diferente o número com os professores? A resposta é meio rápida. Não deve ser, eu não tenho esse número real. Não deve ser, e claramente os diagnósticos são tardios, porque o nível de afastamento é muito alto. Depressão, muito bem tratada, algumas pessoas vão ficar incapacitadas, poucas. Mas mal tratada, muita gente vai ficar incapacitada. Então, para mim, é uma luz vermelha o nível de incapacitação aqui, porque eu acho que na ponta não está se cuidando dessas questões. Próximo. E próximo. Então, isso aqui a gente fez, foi bem legal. A gente estava na pandemia, a gente ia fazer a formação na Centro-Sul, né? Porque desenvolvemos um novo programa com essa nova verba. E aí a Maria Isabel, que é a dirigente lá do Centro-Sul, falou, tá todo mundo pirado, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou a apoiar, porque não é a função muito do Instituto
cuidar, tratar. Né? A gente tem uma coisa mais política. Bom, obviamente, a gente está habilitado para isso. A gente apoiou e foi desenvolvendo cartilhas para ajudar os professores. Isso aqui está tudo disponibilizado. É um material muito bem feito. Muito legal. E com uma norma do Instituto, conhecimento de alta qualidade operacionalizável. É um conhecimento que pode se transformar em ação, não em ego. Não em, puta, que legal, olha como eu falo difícil. É alguma coisa que pode ajudar as pessoas mesmo lá na ponta. Senão, não vale a pena a gente fazer. Por isso que eu gosto de crítica. Próximo. Deve estar agora 2 minutos. 1 minuto. Pode tocar. Vou fechar, então. Eu tenho que fazer tudo direitinho. Vai lá, pode ir andando. Se eu tivesse com o negócio, eu corria. Vai. Aqui está a evolução. Volta 1, desculpa. Aqui está a evolução, né? Então, 2020 a gente fez 10 escolas, porque a gente estava lá fazendo esse apoio. 21, 67 escolas. 22 agora a gente está fechando 100 escolas e fizemos o EAD. Aqui só escola pública, porque a verba que eu tenho é para a escola pública. A escola privada conversa muito com a gente, dialoga, a gente faz consultoria, faz palestra e quer ampliar essa conversa. Porque agora ficou séria essa brincadeira. E pouca gente nesta área faz sério. E faz com raciocínio científico de prevenção. Próximo. Vamos. Aqui é que a gente é muito bom, olha os 90 aqui, ó, 90, 84, é que a gente é muito bom. Nem lembro o que é, mas é que a gente é bom. É que funciona esse negócio. Não, é verdade, funciona. E, ó, a gente avaliou quantitativamente e qualitativamente. Os dados qualitativos são maravilhosos, porque você vê as frases das pessoas. É muito legal. Próximo. Então, esse é o selo. A gente vai ter a divulgação do selo agora das escolas que aderiram ao selo, tal, agora recente. Próximo. O Bússola foi lançado agora, também está em escola pública para alguns professores, e o que a gente quer é mais gente usando. Eu até falei para a Sofia, eu queria muito uma ligação com vocês para disponibilizar isso. Tem que as pessoas usarem. E a automutilação é frequente? É muito frequente, os professores trazem como uma coisa muito séria, mas também não acontece todo dia, toda hora, né? Então, o uso fica muito a partir da necessidade. Então, quanto mais gente tiver acesso, depois a gente conversa sobre isso e a gente vai expandir. Mas como a gente faz, sabe, direitinho, assim, bem feito, testa, volta, está funcionando ou não, para ampliar, a gente vai passar para o próximo passo. A Sofia fugiu da hora que eu falei que eu preciso dela. Próximo. Tá, essa é a turma que apoia a gente, é o Mani, o ABCD, a Fundação Arimax, e aqui os outros doadores menores. Eu sou da Paulista, mas a gente trabalha junto com a USP e a URGS, tem dinheiro do CNPq, FAPES e CNPq. Próximo. Agora eu vou encerrar, porque aqui eu falaria de estratégias, mas tá bom, vai, já que põe o slide, não deixa de falar e rouba mais 1 minuto. Toca mais 3, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Tá. Então, qual que é a ideia? Quando a gente fala de saúde mental, o triângulo 100% das pessoas, você tem estratégias para lidar com a sua saúde mental. Tem uma que é meio que automática, né? Resolve o problema o tempo inteiro, e tem outras que, presta atenção e lida melhor do que você lidava antes. Se aluno me deixa muito irritado, eu tento subir o tom, eu preciso lidar com isso aqui melhor, né? Tá na prática normal, não é uma grande tensão. E aí, com problema de saúde mental, tem que desenvolver novas estratégias, tem que aprender coisas novas. E você pode fazer meditação, você pode fazer N coisas que ajudam a sua saúde mental. Quando pensa em saúde mental, é um órgão, tem o tal do cérebro, né? A mente roda num órgão aqui, e você trata igual o coração. Tem que se alimentar, tem que dormir, tem que maneirar em outras cositas mais, inclusive álcool, porque lesa e atrapalha. Tem que estabelecer boas relações, buscar relações saudáveis e tal. Isso é meio o básico que todo mundo tem que cuidar quando você fala de saúde mental. E quando você vai ali para o problema, para o transtorno, baixa estigma, percebe o problema, faz diagnóstico, trata de um jeito eficaz. Essa é outra questão. As pessoas se tratam, dão uma melhorada, mas não remitem o problema. É ruim, porque você continua com o problema. Alguns quadros, é muito difícil remitir com os melhores tratamentos. A grande maioria remite. Só que você precisa de uma atitude proativa. Eu falo para os meus pacientes, se você não me cobrar,
como é que eu vou melhorar mais? E o cara melhora, tá na lama lá embaixo, melhora 60%, o cara fala, tô ótimo, voltei. Porque estava num perrengue, né? Muito ruim. Só que faltar 40 é muito pesado, continua carregando 20 quilos nas costas. Você tira 20, mas continua 20. Vai lá, próximo. E aí, com isso, eu fecho falando, saúde mental é um dos maiores desafios da contemporaneidade. Próximo. Transtorno mental é da condição humana e cuidar da gente cuidar da mente é cuidar da gente, quanto mais cedo, melhor. Próximo. Onde começa o problema, começa a solução. Apoie essa causa. Doações são bem-vindas. Mas insights são mais bem-vindos. Com isso, eu agradeço muito. Uma bela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Sofia fugiu bem na hora que eu ia fazer ela prometer no ar. Você nem sabe o que é. Alguém já tem alguma pergunta? Você tem? Eu ia dizer, se ninguém tem, eu tenho, mas se você tem, ok. Bressan, você tem a inclusão... Me conta quem sai da onde, vai? Só porque estamos aqui. Eu sou a Lidiane e sou daqui de São Paulo, trabalhando com ensino superior. Já. Tá. A inclusão, ela já tem crescido e hoje ela está no ensino superior. As crianças que antes a gente escondia, que a gente não sabiam que eram deficientes, elas estão no ensino superior. Talvez não seja isso um dos fatores do estigma, porque o que eu fico vendo? Eu estudei com poucos alunos de inclusão. E hoje a gente tem minha filha estuda com muitos alunos de inclusão. E quando eu me deparo que parte dessas inclusões, elas também são medicalizadas, eu coloco todo mundo no mesmo pacote. Eu acho que eu tenho um número muito maior que, na verdade, ele sempre existiu. Sempre existiu. Mas por que elas são medicalizadas? Me explica o que você quer dizer com isso. Quando a gente está na sala de aula, a gente tem o TDAH, ou a pessoa que tem depressão e outras coisas mais, a gente recebe do orientador, aquele que toma remédio. É assim. Eu sei, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? E acaba banalizando, porque está tudo dentro desse pacote. Começa a banalizar. Tá. Mas você falou de inclusão. Vamos discriminar uma coisa da outra, né? Tá certo? É discriminável, né? Inclusão são de casos mais graves, autismo, psicose. Se coloca tudo no mesmo pacote. Então, quem tem déficit de atenção e hiperatividade entra como inclusão atualmente? Sim. Cara, ninguém vai dizer não? É todo mundo. Desculpa a minha ignorância, por isso que eu venho aqui para aprender. E aí, no superior... Chama-se inclusão. Chama-se inclusão. Não, então, o fato de eles terem mais tempo para a prova, eu sei, né? Porque eu tenho lá os meus pacientes que têm, mas eu não sabia que entrava no mesmo critério de inclusão. E quando você está me dizendo isso, só para eu entender, é que você está falando, é como se esse cara com déficit de atenção e hiperatividade tivesse a mesma gravidade de um cara, um autista, que tem dificuldade de ficar 5 minutos sentado e tal. É essa a ideia. É como se fosse o mesmo... Mesmo carimbo. Mesmo carimbo, obrigado. É isso. Quer dizer, claro que, e assim, eu já vou passar para o senhor, nos colégios particulares, que é o mundo que você ainda não adentrou... Adentrei sim, você não sabe, eu tenho filho. Ok, não. Mas assim, a gente que trabalha, as crianças já vêm com os diagnósticos. E assim, os pais já vêm buscar atendimentos especiais no que diz respeito à prova especial, à tolerância com as atitudes. Então, a gente chega, geralmente, nas escolas, a gente faz reunião no início do ano, onde o professor tem até um nome, né, Rosana? Como é que se chama? Travessia. Quando o professor do ano anterior conta para o próximo quem são os seus alunos. Olha. E aí já vem... Então, olha, o Bressan é TDAH. O que eu fiz com o Bressan que deu certo? Assim.
enfim, o que não deu certo, né? Enfim, então, existe um número absurdo de você pensar, às vezes a gente recebe a lista, porque o professor recebe a lista com os diagnósticos, aí você tem, é o oposto do número que você me passou. Ah, é? 20% dos alunos não têm diagnóstico nenhum. Os outros 80 têm alguma coisa, leve, suave, passou só um cheirinho, tá? Mas todos têm, é uma coisa absurda. Quanto maior a classe socioeconômica, maior o diagnóstico, ou o número de diagnósticos. Não, é bem interessante o que vocês estão falando. Eu tenho consultório, cuido dessa molecada, tenho 2 moleques também em casa, um de 15 e outro de 18. Então, perrengue, eu vivo, né? Que estudam no Santa Cruz, que é uma escola razoavelmente boa e tal, que tenta lidar com essas questões. Então, eu tenho alguma experiência. E converso, por seguro, e troco ideia, estou consultado, palestras e tal. Mas esse aspecto que vocês estão me falando não tinha claro. Vocês estão me dizendo que é 80%. Depois, vamos levantar esse número? Eu acho que vocês estão exagerando. Mas se for 50%, é um absurdo? Em escolas do nível dessas que você me acabou de nomear. Eu sei. E aí tem um fenômeno, isso é importante falar. Até uma vez a Folha publicou um negócio que eu falei. O que acontece? A grande maioria das pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, não é reconhecida. Mas, na classe média alta, isso não é um dado brasileiro, é um dado americano, você tem um super reconhecimento. Por quê? Porque você tem uma exigência de performance grande. A gente sabe que essas medicações, os anfetamínicos, podem melhorar um pouco a performance em determinados momentos, e é muito perigoso usar fora da indicação correta. Então, aí você tem uma pressão maior. Na hora que você tem alguns... Não é privilégio, né? É mérito alguém que tem um déficit de atenção ter mais tempo, né? Não dá para chamar isso de privilégio. Então, está acontecendo esse fenômeno. Eu diria que quanto mais se entende sobre esse assunto, mais se pode discutir esse assunto. Eu tenho, não sei se tiver personalizar, mas tem uma pessoa, um caso difícil, né? Tem vários casos por aí em escolas, mas de uma escola dessas mais que chegaram agora, muito boas, bilíngues, internacional, e que tinha uma pessoa com uma formação absurdamente boa. Formação da área. Não é comum isso, eu nem acho que tem que ter. Mas era um caso muito difícil. E essa pessoa tem um nível de acolhimento e compreensão do problema muito diferenciado. Essa menina está fazendo a Universidade de Miami voando agora. Tomava remédios que eu não vou nem falar quais, de tão difícil. Ficou 1 ano sem estudar. Difícil mesmo, sabe? Desafio para o psiquiatra. Só que a escola não curou essa menina. Ajudou que ela pudesse atravessar essa fase. Sem discriminar, sem pegar pesado, flexibilizando e tal. Então, estou dando um exemplo do quanto a escola pode ajudar. Mas eu tinha uma interface com uma pessoa muito que falava linguagem, trazia as dificuldades, e entendia as minhas dificuldades. Porque também tem essa, psiquiatra mandou, não sei o quê, parece que o psiquiatra é um bicho. Não é um bicho, é gente, pelo menos devia ser. E aí o papo é o seguinte, este diálogo, não preciso falar isso para vocês que o diálogo funciona, mas esse diálogo é o mais importante. Para fazer o diálogo tem que ter uma linguagem que ajuda. Então, a gente faz assim, né? Esse fenômeno de 80% também me incomoda. Como é que a gente lida com esse fenômeno? Na minha opinião, lida olhando, vendo a dificuldade, se apropriando. Os colégios particulares, eu conheço bem essa história, tem um nível de pressão absurdo dos pais, né? Eles acham que é restaurante, né? Daí o prato quentinho, bom, cheiroso, na minha mão, né? Não vai sair, né? Eu enfio o filho lá e volta perfeito, não vai rolar. Eu vejo isso direto, assim, né? Porque eu acompanho e tal. Então, é um baita desafio, mas para o enfrentamento desse desafio, a minha sugestão, né, é ter conversas, é ampliar essa história, é do que a gente está falando, né? Porque tem uma pressão dos pais em cima dos psiquiatras ou dos psicólogos, aí vale para várias camadas, e que tem que ser manejada. Da mesma forma que uma escola pública tem que lidar com um garoto cujo pai é alcoólatra, bate na mãe e ele vem machucado, ou chega lá e fala, poxa, olha que legal o pai que o tênis novo que meu pai roubou para mim e tal. Quer dizer, você tem lá questões muito difíceis, na escola privada não é diferente. Na verdade, para várias questões é muito mais difícil, né? Tem pais que se acham, né, porque tem sucesso na vida e acham que podem ter essa relação como se fosse um restaurante. Mas, para questões de saúde mental, não tem resposta fácil.
tem que conhecer mais e tratar dessas questões. Por exemplo, quando você tem eventos maiores, tipo suicídio, na hora que você fala, isso acontece, a gente entende isso, eu tenho políticas estabelecidas na minha escola para lidar com essas questões, é muito diferente do que eu vou ter que encarar esses caras aí e xingando. Não, aqui a gente é sério. A gente faz coisas e tal. E todo mundo... Outra coisa que eu acho meio chave, que às vezes eu fico falando de saúde mental como se eu fosse me apropriar dessa história. Não é verdade, tá certo? Quem informa a saúde mental desses moleques? Eu estava atendendo uma professora que eu adoro, que é minha paciente, ontem. E aí a gente ficou conversando disso. Quem monta a saúde mental dessa molecada? Depois da pandemia, ficou muito mais explícito o óbvio, mas ficou explícito. Que assim... a escola, são os professores. Na hora que os caras ficam dentro de casa, sem a escola, porque não é só o professor, é a escola, o sistema educacional forma a cabeça dessas crianças para esperar o outro, tem a hora de fazer xixi, tem a outra hora, você tem uma disputa, como é que você lida com isso? O tempo inteiro o professor está ali fazendo isso. Essa professora... ela pegou e falou assim, a minha função, eu sou dura, tá? Uma pessoa super legal que estava acontecendo. Ela falou, e o meu objetivo é ter um diálogo muito aberto, o meu objetivo é ensinar a matéria aqui para vocês, né? Formar vocês. Eu falei, você acha que esse é o objetivo? Saco, né? Pô, o objetivo é educar esses moleques. O que você ensinou ali é uma parte chave da brincadeira, mas educar esses moleques é muito maior. E educar esses moleques é ajudar a estruturar a saúde mental desses moleques. Quando a gente fala de habilidade socioemocional, que em muitos lugares está manualizado, você tem que fazer isso e aquilo, eu acho o máximo. Porque começa a valorizar habilidades socioemocionais, tem a ver com saúde mental, como uma coisa importante, não só performance em português e matemática. Para mim é o máximo, né? Perceber isso. E acho que os colégios não fazem tanto isso, mas quase que dá uma nota, né? No sentido de reconhecimento, de falar, precisa treinar tais habilidades e tal, isso é muito legal. Mas... essas habilidades, elas não são treinadas especificamente na hora que você faz uma tarefa ou nomeação de emoção. É legal fazer isso. Mas você nomeia emoção e lida com isso o tempo inteiro. Então, para mim, a chave quando eu falo de empoderar o professor, é para o que ele já faz. Porque já faz. Isso aqui eu botando um pouquinho aqui a mais. Que é dar sentido para o que é feito já. Né? Poder se comunicar. Então, no meu modo de ver, para esse desafio, e aí, como é que a gente lida com isso? Quais são as dificuldades? Esse aqui é o perfil dos pais. Tem um diagnóstico assim. Como é que você lida? Não adianta, não tem one size fits all. Não é uma roupa só que vai caber em todo mundo. Né? Você vai ter que ir toda hora ir ajeitando. Bom dia. Bom dia. Fábio Zambon, eu sou diretor do sindicato, vice-presidente do sindicato, e trabalhei a vida toda no ensino médio e um pouco no ensino superior. E tenho 70 anos. Estou falando a minha idade porque quando eu comecei há 50 anos atrás, 40 e poucos anos, 50 anos, nós fazíamos todo esse trabalho mental intuitivamente. Exato. Na escola. Eu tirei muito aluno da droga. Exato. Tá certo? Não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu tirei intuitivamente. Não tinha nenhum conhecimento disso. Bom, a coisa foi evoluindo, como você falou, diferente do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. A coisa foi evoluindo e a educação virou um caos. Pena que você não tem esse trabalho no ensino privado, porque daí você vai precisar se tratar mensalmente. Você acha que eu não me trato? Não, vai precisar. Acha? Mas aí não sei se é um caso, que é um caso de recuperação aí. Nós tivemos, primeiro no ensino público, na época da ditadura, não interessava que o professor ensinasse ninguém. Todo velho é chato, né? Eu observo essas coisas. Depois da ditadura, os governos não se interessavam muito, estou falando do ensino público, eu tenho pouco conhecimento, nunca trabalhei no ensino público. Os governos não se interessavam pela educação porque não viravam em voto. Não é? Na escola privada, nós tínhamos há 50 anos atrás, mantenedores que eram ou ex-professores, ou educadores, talvez até intuitivamente educadores. Não é? Hoje, mercantilizaram o ensino. Então, hoje o ensino, a escola não tem mais aluno, tem cliente. Tá certo? E o mantenedor,
ele só tem um objetivo, que é o lucro. Então, quem comanda a educação, desculpa, assim que eu saí há 30 dias de um AVC, tá? E de um aneurisma extenso. Então, de vez em quando eu ainda... Tá jogando bola para quem teve tudo isso. Tá jogando bola para quem teve tudo isso. Foi o que me falaram, que eu tenho 2 meses de idade. Nasci em julho. Hoje eles se preocupam exclusivamente com o lucro. E não deixam o professor, mesmo que intuitivamente ou conscientemente, ou que tenha estudado para isso, não deixa o professor fazer o trabalho dele. Porque se o trabalho dele, tem aquele aluno que falou que é a inclusão, né? Inclusão, quando eu comecei, nem existia. Aquele aluno que toma remédio não existia também. Tá certo? Mas, atualmente, se esse aluno trouxer prejuízo para a escola, tá certo? Você é demitido. A culpa vira sua. Ou do professor. Então, eu acho que nós temos que fazer, gostei muito desse projeto Bússola seu, eu não sei qual é o custo disso, o problema é que o custo pode ser inviável. Nada é inviável. Não, tá bom. Para o usuário é zero. Para a montagem, Para quem custa um pouco caro. mantém isso, para quem mantém não, isso. mas a gente trabalha juntos, parceria, com todo mundo. Perfeito. Viu que eu já estou pensando na frente. Né? Eu adoro isso, foi por isso que eu vim aqui. Cadê a Sofia? Esse projeto seu, projeto Bússola, ele pode ser um ponto inicial. Super. Por quê? Para que esse selo seu, esse selo de qualidade, vai ser interessante se ele trouxer lucro. Mas vai trazer. Não. Mas pensa o quão óbvio é. Tá bom, então... Os pais exigem atualmente, desculpa te interromper, eles exigem atualmente, a escola tem que responder. Então, é óbvio que ele vai trazer lucro. Porque, sabe assim, eu tenho um selo ISO 9000... Mas o selo de qualidade que eu falo, desculpe, claro. É o selo de qualidade sendo aplicado. Aplicado. Porque você não pode, você me dá um selo de qualidade, eu continuo lá fazendo as minhas falcatruas. Você faz falcatrua? Entendeu? O mantenedor faz, não, direto. Entendi, eu estou brincando. Direto. Entendi. Mas como é que você vai aferir se ele continua sendo merecedor desse selo de qualidade? Então, é parecido com o raciocínio da ISO. Ela qualifica processos, parecido não, mas bem mais jovem, né? A gente fez bem feitinho também, foi um desenvolvimento de selo, isso que é legal de ter um pouco mais de recurso, né? Com gente que fez grandes selos importantes e tal. Mas o que você faz não é garantir nada, é garantir que eles tenham uma adesão a princípios importantes. Vou dar um exemplo, formar todo mundo, ter procedimentos para lidar com situações de emergência, ter implementação de aulas ligadas a isso. Então, eu não resolvo, eu não sei se o sistema é corrupto ou não. O que eu, com o meu selo, digo está fazendo ali o que está combinado de que é para fazer. Esta é a ideia e é o próximo passo, tá? Você precisa entender isso. Mas, ao meu ver, no ensino privado, vai ser absolutamente chave. Porque, assim, é um jeito de falar, eu me responsabilizo por isso. E os pais, 80% têm questões desse tipo, né? Então, e algumas coisas a gente tem que aprimorar, porque esse liaison, né, essa conversa que a gente está discutindo aqui, dá para ser organizada, facilita, diminui o estresse se você organiza essa conversa, né? Essa conversa que a gente estava falando aqui. A travessia, lidar com o pai, lidar com... Né? Tá ok, eu queria te parabenizar pela palestra. Obrigado. Fiquei encantado pelo assunto. Né? Que legal. E acho que a gente pode fazer com que vire moda, tratado... Da cuca, né? Aí a gente consegue com o trabalho, porque daí, se virar moda, vira lucro. Total, mas qual é a minha leitura? Depois da pandemia, eu trabalho há bastante tempo com essa história, né? Depois da pandemia, eu falei que entrava pela porta dos fundos, saúde mental entra pela porta da frente. Entendeu? Elas virou, eu espero que não seja moda. Na verdade, sim, vou responder para você. Virou moda. E eu costumo dizer que virou moda, mas tem uma entrevista na Folha, podia até divulgar,
Eu conversei 15 minutos com uma repórter da Folha, depois que aconteceu um desses eventos aí de suicídio. 15 minutos. Consultório, aquelas coisas. Pum, bati um palmão, mas inteligente pra caramba e tal. Ela pegou, botou na capa da Folha uma chamada, entrevista, Rodrigo Bressan, saúde mental, não falando de suicídio, né? Falando de saúde mental. Botou lá 3/4 de matéria falando esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, né? Ela vai e volta, escreveu melhor do que eu falei e tal, mas basicamente as pessoas precisam responder. Então por que ela fez isso comigo e tal? Porque alguém está dando resposta para essa história. Por isso está na capa, porque eu sou importante. Porque é uma questão que precisa ser respondida. A sociedade está precisando desse tipo de resposta. E o que a gente fala aqui é isso, né? Por exemplo, né, tecnicamente suicídio. Você vai ficar dando palestra, glamorizando suicídio? Não, você faz epidemia. Mas você tem que falar de saúde mental. Drogas. Você vai ficar falando, maconha, não sei o quê. Não, você faz saúde mental. Está provado no mundo. E tem intervenções que são iatrogênicas, que geram problema. É medido, isso é mundial, né? Você tem dados. Quem mede cientificamente sabe que é assim, né? Quem faz na galega não sabe. E o que iatrogenia, tem mais gente depois do programa usando álcool e drogas do que sem o programa. Então tem estratégias irresponsáveis. Então, para responder ao teu negócio, virou moda, mas a intervenção é cosmética. Por que cosmética? É só na superfície. Então, quando eu falo do selo, quando eu falo dessa intervenção, é para buscar uma mudança cultural real dentro do negócio. Então, é levar mais a sério, é descer camadas, e para isso precisa ter investimento, precisa ter conhecimento. E eu vou falar uma coisa, isso é bem importante, que me ouçam. As escolas, principalmente as escolas privadas tradicionais, tendem a ter muito preconceito. Por quê? Porque tem uma formação muito melhor do que a média dos professores aqui, e uma formação em saúde mental ligada, eu falei de psicanálise, enquanto eu sou admirador, ligada à psicanálise, e tem muita dificuldade de reconhecimento de coisas óbvias, de ciência, entendeu? De coisas que atualmente são tratadas com seriedade e tal, e acham que eu estou medicalizando, entendeu? Santa ingenuidade, entendeu? Nós estamos aqui para melhorar as coisas. E quando você faz isso, você fecha a porta. Vocês viram ali o título do livro? Saúde mental na escola, o que os educadores devem saber? Essa frase veio depois de uma experiência pessoal com a orientadora do meu filho. Cara, a culpa era minha, da minha mulher, coitada. A culpa era dela que o meu filho estava com um problema. Porra, culpabilizou. Ela teve uma crise de ansiedade depois de uma informação desse tipo. Faz mal para todo mundo. E, obviamente, essa pessoa que fez isso era altamente capacitada, vocacionada, tal, mas o preconceito afasta essas coisas. Porque, ninguém trabalha com conhecimento científico. Fica lá, não, eu sou legal também. Pô, ser legal é o máximo. Pagar bem professor é uma das coisas mais importantes para a saúde mental da instituição, dos alunos. Então, não é só o que eu faço que trata de saúde mental. Tem ambiente escolar, mas o que eu faço também é importante. Esse que é o meu ponto, entendeu? Obrigado a você, adorei a tua conversa e a tua visão. Nós vamos trabalhar com essa história, hein? Ricardo, para a gente... Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Claro. Eu respondo rápido. Tá, eu só vou... Antes de você falar, quem vai cuidar dos professores? Porque a gente está preocupado com os estudantes, né? Então, posso, então, rapidinho, só o que você falou? Qual é a chave, na minha opinião? Né? Essa conversa aqui é muito fácil cada um transportar para si mesmo. Se vocês quiserem, aqui, na verdade, quando me convidaram, eu podia fazer uma palestra sobre isso, que é muito legal também. Só que eu gosto dessa institucional e essa puxa o raciocínio que a gente tem que se cuidar, tá certo? Então, talvez a gente possa bater um papo depois, né? Como a gente se cuida, né? Eu sou professor também, né? Quais são os maiores fatores de risco profissionais para burnout? É professor e médico. Você acha que eu tive burnout? Eu sou professor e médico, e doido também. E doido também fica mais fácil de ter burnout. O que é burnout? É igual o que é mente. Ninguém sabe que negócio é esse. Então, avançar nessa conversa é bem legal. A gente pode fazer isso depois. E faz parte da conversa, de novo, ligada ao sindicato e tal, e que a gente está habilitado e tem vontade de fazer. Desculpa.
Bom dia, meu nome é Nélio Biso, sou seu colega na Unifesp, no campus de Diadema, trabalho com formação de professores, sou da comissão, e não sei se você notou, a gente bolou esse logo, que é justamente... Eu vi. E bolamos ele antes da pandemia, hein? Antes da pandemia. Olha só. Antes da pandemia. Mas, enfim, queria te cumprimentar muito por essa conferência, por essa que você fez de uma maneira tão informal, assim, enfim, quero te dar os parabéns. A minha pergunta, na verdade, é um pouco, eu acho que não dá tempo para responder, espero um dia poder, talvez, estimular você a escrever sobre isso, mas eu vejo que os jovens, quero ouvir a sua opinião, nas redes sociais, nos videogames, eles estão sujeitos à inteligência artificial que vai modulando a dificuldade que eles enfrentam. E os professores tendem a apresentar a mesma dificuldade para todos os alunos, não é? Enfim, como é que você vê isso, não é? Aonde nós vamos parar com essa dissonância? Será que os professores serão estigmatizados como pessoas insensíveis, que não conseguem individualizar o ensino? Ou será que alguém vai perceber que, para conviver na diversidade, nós não podemos viver em bolhas ideológicas de terraplanistas, enfim. Não dá tempo, eu acho que é uma reflexão, mas talvez você possa bolar uma palestra ou escrever um livro sobre isso. Lógico. Você lembra de mim, Nélio? Você lembra de visitar a gente no começo do Cuca Legal, não? Eu estava lá numa reunião lá na Você Vila lembra? Mariana. Eu lembro. Só para falar para vocês, eu que sou um grande admirador do seu trabalho. É verdade. No comecinho dessa história, lá na Unifesp, pertinho do metrô, na casinha que a gente tinha lá, Isso, o Nélio foi lá ensinar a gente. Então, o inverso é mais verdade do que o que você falou. O desafio que você está falando é chave. O que o professor vai fazer daqui a pouco? A gente não sabe direito. A palavra que a gente vem usando no Instituto é facilitador. Então, assim, tanto do ponto de vista que a gente vai falar aqui de transtorno mental, quanto de neurociência, como o que a gente vai fazer, como é que aprende, né? Isso que você falou de inteligência artificial, cada um faz uma trajetória para aprender. Então, o professor está educando 30, você faz uma trajetória padrão, pega ali uns mais rapidinhos, uns mais lentos e vai ajudando, mas quando vier a inteligência, quando vier não, já está aí, né? Você vai ter novas abordagens. Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem possibilidade de avanços, mas você sabe que o que acontece assim, vai chegando a tecnologia, na medicina também aconteceu isso, e essa é uma reflexão importante. Quando entrou o eletroencefalograma, os neuros falaram assim, agora o eletroencefalo resolve a epilepsia. Faz lá o eletro, dá o diagnóstico, dá o remédio. Não é verdade. O componente humano não foi perdido, talvez eu esteja enganado, mas não foi perdido nos últimos 30, 40 anos do eletroencefalograma, com evolução de ressonância, blá, blá, blá. Sempre tem um componente humano na medicina e na educação. E isso que nós estamos falando de saúde mental é o mais chave. Porque o que educa? Postura. Você está educando português? Não, você está educando as pessoas a buscar conhecimento, a querer conhecimento, a operacionalizar e desfrutar o conhecimento. Então, é muito maior. Então, esse campo que nós estamos discutindo aqui, para mim, é uma chave de longo prazo. Porque muita coisa vai ser resolvida. A medicina é igual, vai ser resolvida por algoritmo e tal. Então, esse é um mega desafio que vai trazer desafios de saúde mental, mas, na minha opinião, vai posicionar mais o professor nessa área. E vai precisar desenvolver habilidade. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu vim aqui para estabelecer conexões. Nós vamos conversar, né, Nélio? Bom, enfim, eu acho que para a gente ter o programa, né, a gente gostaria de ouvi-lo a manhã toda. Quero dar os parabéns, não só pelo que você demonstrou aqui hoje, mas pelo projeto que você está liderando. Quero te parabenizar. Fico muito contente de ver que os jovens estão tendo iniciativas como essa, envolvendo, pensando no coletivo, pensando em estender, conseguir alcançar um universo mais amplo, dessa maneira altruísta, dessa maneira fundamentada no conhecimento científico, buscando essa base. Quero te dar os parabéns por isso, agradecer. Foi um privilégio estar aqui hoje ouvindo você. Muito obrigado. Obrigado, Nélio. Valeu.
o melhor foi os jovens. Adorei.